Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na B9 Matriz, centro de treinamento do Barbosa, e hoje nós estamos aqui com o Daniel Abe, ex-campeão mundial de Jiu-Jitsu e também agora mestre aqui da B9. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas para ele, nós vamos mostrar um pouco algumas posições e fiquem aí para ver o resto do vídeo. Quando que você começou a competir, você falou, eu quero conseguir isso para a minha vida, quero tentar ser um lutador profissional, como que você percebeu que você queria ir para esse mundo? Pouco muda quando você começa a frequentar uma competição já inserido, uma competição de iniciantes, de crianças, aquela sensação de iniciação, de competição, ela pouco muda quando você já está muito graduado e pronto para competir em outros níveis. A nossa autocobrança é exatamente a mesma, não muda. Não muda. Legal. E aí você, então, assim que você começou a praticar o jiu-jitsu, praticamente você já sabia que você queria competir e que você queria profissional? Sim, a minha intenção sempre foi ser campeão. Treinar e queria ser campeão independente do tempo que eu tivesse e sempre priorizei em ser campeão mundial. Cansou, né? Tá vendo? Com essa posição exige também um pouco de treinamento. Claro, sim. Por isso, depois a gente fala um pouquinho sobre o posicionamento, não vai dar tempo nesse vídeo, depois a gente grava outro. Esse posicionamento é cultural também. Cultural. Aprender a ficar nessa posição, de que forma você levanta. Porque cansa mesmo, cansa mesmo. Você cansou um pouco antes que hoje. Eu sei. Inclusive tinha um outro aluno Google lá na DAT, que ele falava que, por exemplo, quando você estava treinando e você se lesionava, uma das melhores posições era você, enquanto você estava sentindo dor, você vinha aqui e respirava fundo. Ele falava que isso ajudava ele a se recompor, até mesmo se recuperar para voltar a lutar. Tem algum significado, por exemplo, para essa posição, nesse sentido de postura, para você poder, sabe, se recompor com uma luta ou algo nesse sentido? Na verdade, se ele se lesionou, não dá mais para voltar a lutar, na verdade. Mas existe algo também de respiração e concentração que a gente se mantém na posição. Nessa posição. Mas ela não vai te curar de uma lesão, não vai te deixar mais forte, mais fraco. Somente uma postura que a gente, medianamente, a gente usa para disputar alguém ou para ficar em algum lugar. Antes de ir para as próximas perguntas, eu queria que você mostrasse uma posição que você acha que é o seu carro-chefe na luta, você se sente bem de aprender essa posição, e mostrar um pouco para o pessoal o porquê, em quais situações uma situação de combate, até mesmo de defesa pessoal. Na realidade, a gente segmentar uma posição específica dentro do jiu-jitsu, que é o esporte mais diversificado, em relação a posições, a transições de posições, ficaria um pouco complicado de passar em uma posição. Bom, uma posição que se pratica muito é o mataleão. O mataleão é uma das posições mais conhecidas do esporte. E a gente pode falar um pouco sobre alguns ajustes, lembrando que durante a exposição a gente demonstra, lembrando que eu sou professor e temos um aluno iniciante, só que não é para ser praticada para quem está de repente assistindo o vídeo ou teve alguma desavença aí na escola, viu, criança? A gente já sabe, não pratique isso na escola, com os amigos, com os irmãos, com as irmãs, que é uma posição extremamente efetiva. Por ser fácil, acaba sendo algo mais disseminado também. Tá? Hoje a gente conseguiu diminuir um pouco isso, colocar essa consciência. A meninada, a molecada, a galera que frequenta o ambiente, tem muita gente que não pratica esse tipo de atitude. Estamos falando de um contexto extremamente técnico. Dentro do ringue,
dentro do dojo, dentro do tatame, diferente. Exatamente, né? A gente mostra algumas situações que a gente pode levar isso de uma forma técnica. Lembrando, essa é uma de 1 milhão de pessoas que o jiu-jitsu oferece. Tá? Mas como é mais perguntado também em qualquer vídeo que eu faço, a gente pode falar isso, tá? Mas sempre orientando que é uma situação extremamente específica, no contexto específico, dentro de uma academia. Não é para ser praticado, ó, aprendi no vídeo, vou fazer com minha avó. Provavelmente isso não vai acabar muito bem. E também não, está na festa, né, vai para casa. Não tente praticar coisas que você não sabe. E principalmente quem sabe já sabe que isso não é para ser praticado no dia a dia. A nossa intenção é ensinar o esporte e a filosofia. Lógico que dentro desses dois contextos convergem a defesa pessoal. Mas isso não é para ser praticado, principalmente para quem não é da segurança pública, assim como eu, não sou da segurança pública, e provavelmente eu acho que também não deve ser da segurança pública. Então, a gente ensina fundamentos dentro do contexto físico e esportivo e das regras que a gente pode aprender no meio seguro. Tranquilos? Bora lá. Como o vídeo é sobre manter um estilo de vida mais saudável, não é verdade? Sim, um estilo de vida mais saudável, praticar esporte. Qual que é tem uma meta de data, não é? De você ter o primeiro dia? Sim. É bom até o gancho, porque aqui na Next Level a gente preza muito pela melhoria contínua. Vem até do nome, né? Next Level é o próximo nível. Então a gente preza que a cada dia você encontra sua melhor versão, tanto física quanto disciplinar, quanto mental. E aí a gente tem um desafio, né, que acontece 4 vezes por ano. O próximo desafio, inclusive, vai ser em fevereiro. Você que está assistindo esse vídeo, se você está no Instagram, corre lá para a bio, que tem o link do nosso site para você fazer a compra já para garantir sua participação na Next Level de fevereiro. E se você está no YouTube, na descrição também tem o link do nosso site, que basicamente consiste assim, o desafio. São 21 dias agora, antes era 30, agora são 21 dias, que quem treinar mais durante esse período leva uma premiação no final. E ainda inclusive, se você é de São Paulo, tem o treinão que a gente faz normalmente no Ibirapuera, que é ministrado por personal, tem o pessoal da área da saúde lá, que faz um treinão bem bacana. A gente se encontra lá, entrega a camiseta, a gente faz várias conversas e eu espero vocês lá, tá? E aí, mestrão, se puder mostrar pra gente o mata-leão aí, vou apanhar aqui do campeão mundial, Daniel. Bora ensinar alguns fundamentos, tá? Lembra que eu vou passar alguns fundamentos e dentro de tudo que a gente passa, existem variações também dentro de cada movimento, tá? Como a gente pratica o jiu-jitsu esportivo, a gente também prioriza, ao mesmo tempo que a gente faz um bom movimento de finalização, a gente trabalha com um bom movimento de pontuação, tá? Lembrando, o nosso jiu-jitsu, ele é um jiu-jitsu esportivo, né? Não é mais aquele jiu-jitsu da época em que era quase que uma luta extremamente marcial. Hoje, né, há um tempo atrás, o jiu-jitsu envolve muita regra, então, como é algo que a gente continua segmentando, precisamos seguir a regra para que o esporte fique equalizado dentro de qualquer contexto que a gente presencie, tá bem? Então vamos lá falar sobre o primeiro domínio. O primeiro domínio, independente se você vai finalizar no mata-leão, qualquer domínio de costas, que é o contexto da posição de hoje, eu preciso ter um bom domínio superior. Lembrando que estamos numa posição já agachados. Essa posição pode iniciar também de pé, ela pode iniciar também já durante algum giro no chão. O fundamento é justamente esse. O meu primeiro domínio ele tem que ser superior, tá bem? O outro ponto importante, como a minha intenção primeiramente é de estrangulamento, a minha mão que estrangula é sempre a mão que está por cima do pescoço, tá bem? A mão que está por cima do pescoço é a mão que estrangula. A mão que está por baixo, tá? Por baixo da axila, é a mão assistente. Ela que vai te dar as variações das pegadas
e vai te dar a trava para o adversário não sair e virar de frente novamente para você, tá? Lembrando, é claro que se você de fato encaixar o mata-leão já por cima, fica muito mais fácil o movimento. Só que numa situação de luta, uma situação de repente de um outro contexto, essa situação é muito difícil você conseguir chegar. Então a gente precisa primeiro entender que para um bom domínio superior, eu preciso do domínio da mão que vai estrangular e do domínio da mão sempre por baixo, que vai evitar, vai diminuir a força de tronco do adversário. Tá bem? Lembrando que o que eu faço, que a gente chama de pegada no jiu-jitsu, ele pode variar muito, tá bom? Pode ser mão com mão, posso trabalhar primeiro no adversário. E um outro segundo ponto importantíssimo é o domínio embaixo. Se eu estivesse de pé, eu teria um outro contexto. Como eu já estou embaixo, eu vou trabalhar primeiro a posição de pontuação. A gente só conquista a pontuação no esporte quando eu coloco os dois ganchos na linha do quadril do adversário e eu mantenho por 3 segundos. Bem, qualquer outra situação que eu conduza nessa situação não é válida de ponta. Não que ele não corra risco de finalização. Ele corre muito mais risco de finalização aqui do que no caso ele sair. Mas é muito importante que a gente entenda o contexto da pontuação dentro do esporte que a gente ensina. Então a pontuação é só a partir do momento que eu coloco os dois ganchos, que são os meus calcanhares na linha da virilha do adversário por pelo menos 3 segundos. Tá bom? Dito isso, vamos para o mata-leão. Fiz um encaixe, uma mão no pescoço, a minha mão envolve o pescoço, fundamental. Essa mão que envolve o pescoço, eu não vou soltar o meu adversário para tentar fazer uma segunda pegada. Durante qualquer movimento que eu tenha de contato com o adversário, eu não solto mais. O clinch, ele é sempre progressivo. Então, se eu conseguir um bom clinch, com domínio por cima do pescoço, lembrando, a mão do pescoço é a mão que finaliza. A mão de baixo é a mão assistente, que vai fazer eu trocar as pegadas e não vai deixar o adversário girar, principalmente se ele for mais forte que eu. Ok? Então estou com um bom primeiro clinch, vou fazer uma troca. A minha mão de estrangulamento, ela vai na linha do ombro do adversário. Você perceba que eu vou fazer essa transição sem deixar ele girar. Se eu fizer esse movimento para tentar segurar de novo, é o tempo de ele voltar e virar de frente novamente para mim. Então, estou no primeiro clinch, colado com o adversário. Perceba que não há espaço entre minha orelha, não há espaço entre meu tronco com o tronco do adversário e muito menos espaço entre minha mão e o contato aonde eu quero fazer a finalização, progredir o meu movimento. Estou em contato o tempo todo. Lembrando, eu tirei o gancho para ficar mais claro para a filmagem. Né? Trabalhar de gancho fica até um pouco mais fácil, mas para a filmagem fica ruim. É por isso que eu estou ajoelhado. A explosão provavelmente não sairá ajoelhado. Tá bem? Fica mais fácil assim para mostrar para quem está assistindo. Fiz o primeiro encaixe. Colei no adversário. Orelha colada. Tronco colado. Lembrando, o meu tórax, tá? O meu peitoral está colado na linha da escápula do adversário. E minha mão colada também no tórax do adversário. Vou fazer uma transição de pegada. Lembra, toda vez que eu abro a mão e faço uma troca, uma transição. Se você faz isso, é exatamente o momento que o adversário sai, vira de frente e você perde o movimento. Isso é comum, desde o iniciante até o mais graduado. Tá? Essa troca de posição, a gente chama de progressão, ela é muito mais difícil do que o movimento inicial. Então é muito importante que a gente passe as trocas, a partir do momento que você escolhe fazer uma troca, ela tem que ser mais justa do que o movimento de fato que você iniciou. Então a cada troca que eu faça, os meus movimentos têm que ser progressivamente mais fortes. Iniciei o movimento de domínio de costas, vou vir para o mata-leão. Não, lembrando que para quem é iniciante, o mata-leão é uma posição de estrangulamento.
Se eu soltar o adversário sai. A minha posição tem que ser progressiva. Se não for progressiva, ela não está bem treinada ou tecnicamente bem feita. Fiz o primeiro clinch, colado a orelha, tronco, lembrando dos domínios inferiores ou se estiver de pé. A minha mão que está por cima do pescoço, eu preciso estrangular o adversário. Como esse braço está por baixo e ele tem um certo domínio de defesa ainda, essa minha mão que está sobre o pescoço, eu vou jogar no ombro do adversário, aumentando a pressão e já iniciando o estrangulamento. Lembrando, esse primeiro domínio não existe estrangulamento. O segundo que eu vou fazer já começa a incomodar, tá bem? Lembrando para o Gui, caso o primeiro movimento, que nem é o mata-leão, comece a incomodar, ele vai dar 3 tapas em mim, nem que seja um, para eu entender que já está pegando, tá bem? Primeiro domínio. Segundo, troca a pegada e a minha mão de estrangulamento, ela vai atrás da linha do ombro. Não é estrangulamento ainda, tá? Estou fazendo domínio para poder tirar essa mão e começar. Tá pegando? Mas já bateu, não pode bater tão rápido assim. Vou fazer uma primeira troca. Aqui é domínio só, não é finalização. Eu vou fazer uma troca. Também essa troca não é finalização, é só para manter travado. Eu escorrego minha mão e já jogo na linha atrás do ombro. Aqui ele já está sentindo um certo incômodo porque continua travado. Ou seja, foi uma progressão de aperto, como diria vulgarmente. Troca de aperto. Eu estou aqui no domínio, para não deixar o adversário girar para minha frente. Vou fazer uma segunda troca pro estrangulamento. Já está incomodando. Tira uma mão de baixo e jogo atrás da nuca. E conforme eu vou jogando atrás da nuca, aqui ele não tem mais giro. Lembrando, aquela primeira troca que eu fiz, o adversário já sentiu. Aqui ele não tem giro. Tá ruim para girar? Nossa, tá ruim. Senão ele vai desmaiar durante o vídeo, vai ser muito bom. Troco, jogo por trás da nuca do adversário. Lembrando, eu não posso passar essa mão pela frente. Se eu passar pela frente, ele segura na minha mão. Aí vai dificultar a minha progressão. Vou precisar ir para um outro movimento e tecnicamente eu errei. Então eu fiz uma segunda troca. Tirei a mão, não levo à frente. A mão que eu tirei, ela já corre atrás para essa mão eu fazer uma terceira troca. Primeira troca, segunda troca, terceira troca. Essa mão do ombro eu vou jogar no meu bíceps, com progressão de aperto, com progressão de posição, de ajuste, sem deixar o adversário girar. A primeira estava ruim, a segunda estava pior, a terceira é onde ele vai bater. Eu vou jogar a minha mão atrás da nuca. Lembrando, varia um pouco. Eu prefiro jogar com a mão espumada para mim, mas muitas vezes ela entra com a mão espumada pro adversário e finaliza também. Isso vai muito de atleta para atleta, não entra na questão. Corro para a linha da nuca e essa minha mão do ombro, ela vem para o meu bíceps. Mantenho colado. Colo minha orelha na palma, na parte externa da minha mão. Fecho os 2 cotovelos e respiro. Nossa. Pegou, Gui? Só um pouquinho. Pegou, Gui? Pegou um pouquinho. Um pouquinho. Então o que acontece? É muito importante as pessoas entenderem que a progressão de posição, as trocas de pegadas são muito mais difíceis do que uma posição específica. Se eu passar um mata-leão, por exemplo, no movimento que o pessoal chama de técnico, eu passar um mata-leão é muito fácil. O mais difícil em dar aula, aliás, para quem quer ser professor, profissional da área, o mais difícil são as progressões e você conceituar os movimentos. Conceituar os movimentos é o mais difícil que tem. A gente tem alguns professores que estão iniciando um pouco depois da gente e a gente entende que a progressão é muito mais difícil do que você aprender movimentos decorados e passar. É muito fácil você aprender qualquer movimento. Os movimentos secos, eles não são difíceis de fazer.
Sim, porque nesse contexto, né, que a gente está executando o esporte, você vai estar tendo com uma pessoa de mesmo nível e aplicando a mesma força, uma força proporcional ao meu colega de treino. E é até legal para o pessoal que viu esse golpe, porque ele praticamente não fez muita força, né, para aplicar. E aí vem até uma pergunta que muitas pessoas se fazem em relação ao jiu-jitsu. O que é mais importante, a técnica ou a força? No jiu-jitsu, a força. A força. Então, fica bonito falar que, óbvio, que a parte técnica, lembrando, o jiu-jitsu ele é muito segmentado. Quando a gente pontua algo muito dúbio, né, nesse caso, né, qual que é a melhor? É óbvio que equalizar os dois movimentos é o melhor dos mundos, mas a escolha da parte da força, com certeza o mais forte nesse caso, com técnicas equiparadas, equalizadas, o mais forte vai ganhar. Então é por isso que a gente sempre entra num ponto de que a força é o que mais conta dentro de um contexto equalizado de técnica. Não tem como comparar. Se eu tenho uma técnica equalizada com um atleta de 100 quilos, eu tenho 68, 70 quilos, dai 70 quilos hoje, 70 quilos, se a técnica é equalizada, não tem como eu superar um atleta de 100 quilos tendo uma técnica equiparada. Então a gente precisa ter a humildade de entender. Óbvio que se eu tenho a minha técnica apurada e pego um adversário de 100 quilos que não tem a minha técnica apurada, vou ter alguma condição de superar meu adversário. Mas dentro do contexto técnico, de faixa, de tempo de treino, é por isso que o esporte é segmentado por pesos. Segmentado por pesos, e isso que a gente prega. Não adianta, vai pegar um cara de 100 quilos com a sua qualidade técnica, a chance de você ganhar se não estiver doente é menor, bem menor. Pode anotar. E o que você acha, inclusive, da categoria absoluta? Tem muita gente que, às vezes, vaza direto na internet, né? Um cara pequeno, magrinho, lutando contra um cara de 120 quilos enorme, né? O que você acha desse tipo de modalidade? Acho válido. Mas o resultado, se a gente chegar novamente no contexto que a gente entende, que entende de peso, de qualidade técnica, a chance do adversário muito menor, ela é praticamente, não estou falando que tem contextos, mas é praticamente nula de pegar dois campeões mundiais, né, um campeão mundial absoluto deste ano, de pegar um campeão mundial peso galo deste ano, a chance de eles fizerem 10 rounds em qualquer evento é muito reduzida, porque não envolve só a técnica. Aí você coloca a força, e quando a gente coloca a força no treino, a gente precisa entender a força praticada no esporte. Sim, que é algo mais funcional. Muito específico para aquilo. O que é ser forte também? Qual que é a pergunta do ser forte? É a pessoa que chega na academia e levanta 200 quilos do chão. Isso eu acho você uma pessoa forte. De que força você aplica isso dentro do esporte? Do jiu-jitsu, a casa que a gente está hoje, ou no vôlei, no futebol. A força, ela ajuda muito dentro do contexto técnico que você quer aplicar. É relativo, né? É relativo, né? Mas se tiver uma vertente específica para aquilo, ela vai fazer muita diferença. Então a gente precisa desromantizar um pouquinho de que o jiu-jitsu é só técnica. Eu com uma boa experiência, quase 20 anos de faixa preta, não de jiu-jitsu, eu entendo que você canalizar a sua força para o esporte que você pratica vai te deixar muito bom, mas vai te tornar invencível? Não.
Você já disputou, né, campeonato mundial, você poderia até falar um pouco sobre sua passagem, quantos campeonatos você disputou, quais foram os pódios, seria muito legal também você falar sobre isso. Mas uma pergunta específica voltada à força, o que você acha que você fez, por exemplo, para poder competir um mundial que provavelmente 99% das pessoas não fariam no seu lugar? Essa pergunta é boa. Até tem uma pessoa que acompanha no dia a dia, é porque fui a pessoa que nunca desistiu. Eu sempre fiz aquilo e corri atrás firmemente para poder praticar o esporte e poder chegar nessas competições. Fala sobre mundiais. Eu tenho algumas competições mundiais, mas muito mais difícil do que você ir para o mundial é você ter um comportamento de campeão mundial para, a partir disso, você conseguir chegar. Isso é muito mais difícil, né? É você chegar até um campeonato mundial, que hoje nem mais no Brasil e para você chegar num nível diferenciado com pessoas que te apoiam, você precisa ter uma conduta de mundial. E depois disso, o que você leva? A partir dos pódios que você faz no mundial, qual que é o legado que você deixa? Se as medalhas para mim, não importa, eu nem sei onde está. O que importa é qual é o legado que eu deixei na minha família, os meus alunos. Conheci você bem pequenininho, com 7, 8 anos, bem pequenininho mesmo. Conheci a trajetória de grande parte dos meus alunos, mesmo sendo jovem. E o mais importante, dentro dessa batalha que você teve, como você traz essas pessoas para dentro do esporte e fazer com que elas segmentem para o caminho certo, do correto, tenham a humildade para compartilhar o que foi aprendido. Mais além dos 5 campeonatos, 5 títulos, exatamente, porque a que eu tive vai ser muito diferente da que você tem, da pessoa que está chegando na academia hoje, dentro do que você construiu. Nada se constrói sem uma base sólida. Eu tive uma base muito sólida com o CC Barbosa. Tive uma base muito mais sólida dentro de casa, uma educação muito sólida. E o que eu posso levar também desse lado para as pessoas, sem demagogias, sem arredondar muitas coisas, você passar qual que é o caminho, né? Dá para você competir, dá para você chegar longe, mas a gente não pode ser demagogo. Nós não podemos passar de pontos que fogem do nosso contexto. Independente das medalhas que você tenha, que eu tenha, eu acho muito importante qual é o legado que você cria para os outros. Primeiro tenha a sua mentalidade de luta, nem que seja uma caminhada da pessoa que inicia uma caminhada, e isso é muito sério, tão sério quanto as aulas que eu dou aqui a nós. A caminhada que a pessoa faz 5 minutos por dia, tem uma dificuldade para grande parte das pessoas sair de casa, levantar do sofá, hoje faça algo diferente, siga uma vida diferente, tira alguma coisa que você tem uma dificuldade. E a prática do dia a dia, e a prática com o objetivo da pessoa que não quer mais ficar sentada no sofá, ou da pessoa que quer chegar muito longe e lutar 12, 13, 14 mundiais, indifere. A luta é mesmo, então a gente precisa ser muito claro, dá para chegar longe, Inclusive a gente tem uma pergunta que a gente faz bastante na Next Street, que a gente entrevista pessoas da rua e para outras pessoas também, que é sobre a disciplina do brasileiro. A gente vai botar aí justamente para incentivar você que está deitado aí comendo salgado de casa à noite,
a levantar, praticar um esporte, ler um livro, enfim, optar em ter uma vida melhor. O que você, que deu aula para muitos alunos, treina também, treinou, você tem 20 anos de faixa preta, o que você acha da disciplina dos brasileiros hoje e qual o trabalho que deve ser feito para tentar, sabe, dar um ânimo para essa galera que não busca ser melhor? Na realidade, eu não diria sobre o brasileiro, eu digo que isso é genérico. Hoje temos muitas facilidades, em qualquer segmento a gente tem facilidade, desde pedir uma comida, não é verdade? Sim, isso é verdade. Na minha época, e começa a ficar coisa de velho falar da época, mas quem é de 2000 também, você tinha que sair e comprar suas coisas, e hoje em dia você tem isso tudo muito fácil no telefone. Não é um problema do brasileiro. É um instrumento que todos nós temos de facilidade, assim como eu tenho as minhas. Se eu pudesse ter uma pessoa para entregar comida em casa, seria mais fácil. Mas de você manter um segmento de saúde dentro do seu dia a dia. Então acompanhe o peso, é importante você acompanhar se você está subindo de peso, tem um acompanhamento médico, quem não tem. No meu caso eu tenho condições que o esporte me oferece de nutricionista, de médico, de preparador físico, de nutrição voltada à educação física, são dois segmentos diferentes. Cuidar da saúde não é um problema só do Brasil, mas o primeiro passo, segmentando o nosso nicho, a pessoa dá o primeiro passo e a partir daquilo ela manter, ao menos manter, colocar uma meta, já pagamos essa etapa de inserir a pessoa novamente, ou reinserir, ou quem não foi inserida, de mostrar o caminho. O caminho saudável, ele é Uma solução. É uma visão do futuro que você tem que ter, de qual autonomia você quer ter com 60, com 70, com 80. Você quer ter sua autonomia, importante, ou você quer depender dos outros. Isso acontece, eu sou formado na área da saúde e eu posso falar sobre isso. Então, você tomar essa iniciativa de subir uma escada, de levantar, sentar, carregar suas compras, não uma compra de 50 quilos, mas é muito importante. O primeiro passo é importantíssimo, e manter. Maravilha. Agora tem também uma gincana aí, porque a gente da Next Level, a gente também é muito movido a desafios, né? E aí a gente tem uma proposta aí pra você, que é o seguinte, você tentar me finalizar em 1 minuto. Em 1 minuto? Será que você consegue fazer esse sacrifício? Mas já começou no chão? Pode já ser, começou no pode chão? ser, pode ser. Pô, 1 minuto. 1 minuto? Te finalizar em 1 minuto? Mas qual a regra? Eu aplico então, pra te finalizar em 1 minuto? Acho que você deve usar só um braço só pra me Não, finalizar. esse braço também, não, pô. Aí. Não, então a gente faz assim, a gente luta com a regra do faixa branca e finalizar é difícil, porque as finalizações mudam um pouco, né, do contexto de intensidade, mas a gente pode fazer um round de 1 minuto e eu gosto um pouco disso. E a gente viu cuidar nesse 1 minuto. Você quer começar de pé? Vamos começar. De pé? Vai lá, avisa aí. Oi. Deu pelo menos uns 40 segundos.
39. Foi como? 30 porque eu contei da primeira vez que ele bateu. Nossa. É. Ele teve que bater 2 vezes. Nossa. Vou fazer uma segunda vez. Porque assim, pra mim, é mais saber se eu vou sobreviver do que conseguir alguma coisa contra você. Tá bem. Então eu vou tentar uma segunda chance. Essa primeira foi só pra esquentar. Tá. Vai lá. Sobreviveu. Bateu. É. Não consegui sobreviver nessa segunda vez. Ô, Agora esse na cara é terceira, muito vamos fazer monstro. na terceira. Eles já passaram em cima de mim. Nossa. Vai, boa. Ele passado já. Acho que é até mais justo. E eles podem conseguir. Vai. Vou começar nos 100 quilos. Mas não vou pegar não. Quanto tempo vai me segurar aqui? Ficar 30 segundos, eu acho. Então vai. Vamos lá, 1, 2, 3 e vai. Não tem como. O mestre descobriu a fraqueza. Obrigadão. Você topa fazer a segunda? E agora é o rouba-bandeira. Rouba a faixa, né? Quem é rouba a bandeira? É o seguinte. E se a gente vai amarrar uma faixa aqui, se alguém puder inclusive prestar a faixa, quem roubar primeiro ganha. Mas é que não corre no corpo? É, tem que dar pra afastar o outro. Ah, entendi. E aí tem que pegar as coisas e tem que pegar aqui. Mas peraí, tá gravando? Por que a gente tá curta assim? Por que? Rapaz, olha. É que essa daqui é a 2, velho. É nada. Mas tá bem. Mas você tem mais vantagem, vai. Ou não? Rapaz, ele dobrou em 4. É estratégia, é estratégia. Dobrou em 4. Mas não tem Rapidinho. diferença. Deixa eu ver. Tem. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Mas vamos ver. Pode ir? Vai. Ainda assim, cara. Nossa. Ah não, vou ter que deixar não muda a porta. Muda a porta. Qual que é a sua proposta? Igual, só que um pouquinho mais aqui. Eu vou aumentar, como ele. E viu que era fácil demais. Fiz um desafio maior.
Pode tirar? Peguei! Acho que essa eu consegui. Um pouquinho mais de vantagem eu consegui. Tinha um nó lá. Bom demais. Legal, mestrão. Mestrão, muito obrigado pela oportunidade. Sei que não é fácil, a rotina sempre corrida aí, mas conseguimos gravar nosso Next Tour aqui com você. E um detalhe importante, mestrão, é que a gente quer te presentear aí por ter aceitado esse começo aí do desafio. Muito bom, muito bom. Aí tá Olha que capricho, hein? Que capricho. Camiseta personalizada. Parabéns. Tem uma credencial aí dentro que é um acesso gratuito para o próximo desafio de fevereiro. Esse você pode presentear alguém, pode usar para você mesmo, tá? Que o intuito aqui é sempre a gente propagar a mensagem da Next Level, que é justamente trazer mais pessoas para ter uma mente mais focada na vida e principalmente reforçando sempre a saúde física e mental. Nada melhor do que presentear com essa mensagem que você leva. Cara, obrigadão, velho. Obrigadão mesmo. Obrigado a vocês que acompanharam. Um monte de gente aqui assistindo. É muito bom, turma. Conte com a gente dentro do jiu-jitsu, com o Gui e equipe com essa iniciativa. É fundamental. Tá? Isso faz um puxar o outro. Bora trabalhar, time. Olha que incrível. Dá pra chegar, time. Dá pra chegar, tá? Não espere nada de ninguém. É por você mesmo. Os